Atos de Salomão. O título 1 Reis 11:41. Atos de Salomão, que guarda seu testamento, filho de Davi, que reina em Jerusalém e domina os espíritos do ar, da água, da terra e abaixo dela. Através dessa habilidade, também realizou todo o magnífico trabalho no templo, comandando homens e espíritos malignos frustrados pelos anjos, representado pelo touro a terra, pelo leão o fogo, pela águia o ar, e pelo homem a água, onde é o mistério de todos os mistérios jamais revelados e unidos formam o anjo Amadiel Atou, o sem forma. Prólogo, louvor da Salomão. Bendito sejas tu, eterno Iv, Senhor do caos e do terror, Rei temido pelos séculos dos séculos, Criador do bem e do mal, Senhor de todas as coisas, Senhor dos exércitos, de onde vem a autoridade de Salomão, glória e poder para o eterno. Amém. O gênio Ornias domina o garoto que ajudava na construção do templo. Há algum tempo atrás, quando o templo da cidade de Jerusalém ainda não fora construído e os artesãos trabalhavam nele, Ornias Urânia, o gênio, veio ao cenário da luz do sol e tomou o filho do mestre de obras. Também nesse dia, o gênio veio chupando o polegar da mão direita do garoto. Assim o garoto, chamado de Araveron, Jeroboão, a quem Salomão muito amava, filho da viúva Tizerua, emagreceu. Salomão interroga o garoto 3. Então eu, Salomão, interroguei o garoto nesse dia e disse a ele: eu não tenho lhe dado mais que a todos os arquitetos que trabalham no templo do Eterno, e eu também não tenho lhe pago o dobro do salário que os demais. Então, por que você está emagrecendo tanto? O garoto respondeu: eu suplico a você, ó rei, que escute o que acontece comigo. Todo dia, depois de o Senhor ter nos dispensado do trabalho no templo do Eterno, quando o sol ia se pondo eu fui descansar, um espírito ruim vem e me toma meu pagamento. Então, ele pega meu dedo da mão direita e o chupa. Você pode ver o quanto a minha alma sofre e o quanto o meu corpo emagrece todo dia. Através do arcanjo Miguel, o Eterno entrega a Salomão o anel cabalístico com o poder de comandar os gênios. Quando eu, Salomão, fiquei sabendo disso, eu entrei no templo do Eterno e orei, por um dia e uma noite, implorei com minha alma para que o gênio se entregasse em minhas mãos e eu tivesse autoridade sobre ele. Em seguida, aconteceu que, após eu ter orado para o Eterno do céu e da terra, eis que, através do arcanjo Miguel, veio até mim com o anel com o selo sagrado entalhado em pedra preciosa. E ele, Miguel, disse para mim: Salomão, filho de Davi, com a concessão de Iv, eu dou a você o anel com o qual você poderá aprisionar todos os gênios, masculinos, femininos ou andrógenos e com a ajuda deles, construir o templo de Jerusalém. De acordo com as instruções de Salomão, o garoto traz do gênio a sua presença com a ajuda do anel. Então, eu fiquei tão feliz que cantei continuamente glorificando a Iv. No dia seguinte, eu ordenei que a criança viesse até mim e lhe entreguei o selo. Então, eu lhe disse: no momento, quando o gênio vier até você, use esse anel atirando dentro do peito do gênio e diga: Salomão ordena a você. Depois volte correndo para mim o mais rápido que conseguir antes que ele lhe diga revelações que o assustem. E aconteceu que, no horário habitual, o gênio Ornias veio como em forma flamejante para pegar o menino, como era de costume. Seguindo as instruções de Salomão, o garoto atirou o anel dentro do peito do gênio e disse: venha. Salomão ordena a você. E saiu correndo para perto de Salomão o mais rápido que conseguiu. Então, o gênio Ornias disse a ele: por que você fez isso? Retire esse anel e o devolva a Salomão, que eu lhe darei todo o ouro e prata da terra. Mas o garoto respondeu: em nome do Eterno de Israel, eu nunca suportaria se não entregasse você para Salomão. Então o garoto foi e falou a mim: Rei Salomão, eu lhe trouxe o gênio para você como combinado. Observe que ele está em frente aos portões, clamando em alta voz que me daria todo o ouro e prata da terra se eu não o entregasse. Salomão interroga o gênio, tentando aprender seu nome e atividades, e através do poder do selo, o comanda para trabalhar no templo. Ao ouvir essas coisas, eu, Salomão, levantei-me do meu trono, de onde vi o gênio tremendo de medo e disse a ele: quem é você? Qual o seu nome? O gênio respondeu: eu me chamo Ornias. Eu disse a ele:
Me diga, em qual signo do zodíaco você reside? O gênio respondeu: eu estrangulo aqueles que residem no signo de Aquário, e minha paixão é cantar aquelas cujo signo é Virgem. Além disso, enquanto em transe, eu passo por 3 transformações. Às vezes eu sou o homem que anseia por corpos de garotos afeminados tocando-os e fazendo-os sentir dor. Às vezes, eu me torno a criatura com asas e subo para as regiões celestiais. E finalmente, eu assumo a aparência de um leão. Além disso, eu sou o descendente do poder do arcanjo do Eterno, mas sou frustrado pelo arcanjo Uriel Arsaialalu. Quando eu, Salomão, ouvi o nome do arcanjo mencionado, eu honrei e glorifiquei o Criador do céu e da terra. Então, eu selei o gênio com o meu anel e o ordenei para que ele carregasse até as pedreiras de corte as pedras do templo que haviam sido transportadas do mar Arábico e sido despejadas à beira-mar. Mas, sendo aterrorizado para tocar no ferro, ele me disse: eu imploro a você, rei Salomão, dê-me a liberdade e eu lhe trarei todos os gênios. Desde que ele não queria ser objeto de mim, eu rezava para que o arcanjo Uriel viesse me ajudar. O arcanjo Uriel ajuda Salomão a superar Ornias. Desta forma, o arcanjo Uriel submeteu o gênio Ornias a cortar as pedras e trazê-las para a conclusão do templo que eu, Salomão, estava construindo. Novamente, eu glorificava o Eterno do céu e da terra e ordenei que Ornias se aproximasse de acordo com seu destino. Então eu lhe dei o selo e disse: vai, traga até mim o príncipe dos malignos. Ornias, o gênio, traz Beelzebu, o príncipe dos malignos, para Salomão com a ajuda do anel mágico. Assim, Ornias levou o anel e foi até Beelzebu, o príncipe dos Asherim, malignos, e disse a ele: venha, Salomão chama você. Mas Beelzebu respondeu a ele: me diga, quem é esse Salomão de quem você me fala? Então, Ornias atirou o anel no peito de Beelzebu e respondeu: o rei Salomão intima a você. Beelzebu gritou como aquele que é queimado de uma grande chama de fogo, e quando ele se levantou, ele seguiu Ornias, sob coação e veio até mim. Quando eu vi o príncipe dos malignos se aproximando, eu glorifiquei ao Adonai e disse: bendito és tu, Rivel Shaddai, terrível todo-poderoso, que concedeu ao seu servo Salomão sabedoria, e lhe concedeu todo o poder de sujeitar os gênios. Salomão interroga Beelzebu. Então eu o interroguei e disse: me diga, quem é você? O gênio disse: eu sou Beelzebu, o príncipe dos malignos. Exigi que, sem interrupções, ele se sentasse ao meu lado e me explicasse sobre as manifestações dos malignos. Então, ele prometeu trazer a mim todos os espíritos imundos a ele vinculados. Novamente, eu glorifiquei ao Eterno do céu e da terra, dando continuamente graças a ele. Salomão interroga o não e aprende sua atividade. Eu perguntei ao gênio se havia algum gênio do sexo feminino. Quando ele respondeu que havia, eu lhe disse que queria ver um. Beelzebu então saiu e me mostrou o anão, que possuía uma bela aparência. Seu corpo era de uma mulher com pele clara, mas as pernas eram de uma mula. Quando ela veio até mim, eu perguntei a ela: me diga quem é você. Ela respondeu: o meu nome é Anão. Eu sou um espírito que habita esse corpo. Eu resido em uma toca na terra, fazendo minha casa nas cavernas. No entanto, tenho uma personalidade muito revogada. Às vezes, eu estrangulo homens. Às vezes eu perverto-os de sua verdadeira natureza. Na maioria das vezes, o meu habitat são penhascos, cavernas e desfiladeiros. Frequentemente, eu também me associo com os homens que pensam como uma mulher, especialmente com aqueles cuja pele é cor de mel, pois somos da mesma constelação. Também é verdade que eles adoram a minha estrela secretamente e abertamente. Eles não sabem que enganam a si mesmos e excitam-me a ser um malfeitor e tudo mais. Eles querem obter o ouro por lembrar de mim, mas eu garanto pouco para aqueles que me adoram a sério. Em seguida, perguntei-lhe como ela havia surgido. Ela disse: eu fui gerada a partir de uma voz inesperada que é chamada de voz do eco de uma matéria negra, impusa. Eu disse a ela: por que parte do corpo celeste você viaja? Ela respondeu: pela lua cheia, porque a lua me passa mais coisas. Então, eu disse: qual anjo lhe frustra? Ela respondeu: um que está também em você, rei.
Agora, porque eu pensei que estas observações foram feitas no ridículo, ordenaram um soldado para golpeá-la. Mas ela chorou em alta voz e disse: Eu digo a você, rei, pela sabedoria do terrível que lhe foi confiada. Ou não foi compelida a gerar cânhamo para os cabos de construção. Então, eu invoquei o nome santo de Israel, e ordenei-lhe para que gerasse o cânhamo para os cabos utilizados na construção do templo do Eterno. E ela foi selada e vinculada de forma a que ficou sem poder, de modo que ela tinha que ficar dia e noite para gerar o cânhamo. Salomão interroga Ashmadeva, Asmodeus, e aprende suas atividades. Então, eu ordenei que outro gênio viesse à minha presença. E ele, Baelzebu, me trouxe à força o terrível gênio Ashmadeva Asmodeus, o grande arquiteto do universo, geômetra. E eu falei a ele: Quem é você? Ele me encarou e disse: E quem é você? Eu disse a ele: Você ousa responder com tanta arrogância quando tiver sido punido como esta? Ele continuou a dar o mesmo olhar forte e disse-me: Como devo então responder-lhe? Você é o filho do homem, mas embora eu estivesse nascido de mãe humana, eu sou o filho de um anjo. É impossível que um ser de origem celeste fale uma palavra arrogante para um de origem terrestre. Minha constelação é como um animal, vive em sua toca no céu. Alguns homens me chamam de grande urso, mas outros de descendentes de um dragão. Além disso, uma pequena constelação acompanha a minha constelação, para a posição alta e trono de meu pai que está sempre no céu. Então, não me pergunte tantas coisas, Salomão, para, eventualmente, seu reino ficar dividido por mim. Esta sua glória é temporária. Você tem-nos a tortura por pouco tempo, então vamos e nos disperse entre os seres humanos novamente com o resultado que devemos ser adorados como divindades, porque os homens não sabem os nomes dos anjos que nos governam. Quando eu, Salomão, ouvi essas coisas, amarrei-o com maior cuidado. Então, pedi que ele fosse açoitado com uma vara e para se defender, teria de me dizer o seu nome e reportar a sua atividade. O gênio declarou: Eu sou renomado Ashmadeva, fogo/consumidor como bagatela. Eu faço a maldade dos homens se espalharem por todo o mundo. Eu estou sempre incubando parcelas contra os casados, e eu arruíno a beleza das virgens, fazendo com que seus corações esfriem. Eu disse a ele: Isso é tudo o que você faz? Ele falou de novo: Eu espalho loucura sobre as mulheres através das estrelas que muitas vezes cometem a precipitação de saírem ao encontro dos homens de Laila sob noite oculta. Asmodeus é frustrado pelo anjo Rafael, e também por fígado e vesícula biliar defumada de peixe. Então, eu o esconjurei em nome do Eterno dos Exércitos. Asmodeus, tema o terrível, e me diga por que anjo que você está frustrado. O gênio disse: Rafael, aquele que está diante do Altíssimo, mas também por fígado e vesícula biliar de uma defumação em brasas de carvão me expulsa. Perguntei a ele de novo, dizendo: Não esconda nada de mim, pois sou Salomão, filho de David. Diga-me o nome do peixe que teme. Ele respondeu: É o chamado Shetfish. Ele pode ser encontrado nos rios da Síria onde desova. Eu também posso ser encontrado por lá, às vezes. Asmodeus é obrigado a moldar argila para a construção do templo. Eu disse a ele: Não há mais nada sobre você, Asmodeus. Ele disse para mim: O poder do Eterno que está vinculado ao seu selo sabe que o que tenho dito a você é a verdade. Eu imploro a você, rei Salomão, não me condene à água. Mas eu sorri e respondi: Assim como o Eterno, o Criador que deu vida aos meus pais, que devem ter os ferros apropriados, você deve moldar a argila que será usada nos vasos do templo sem receber nada. Então, eu pedi 10 frascos de água a ser disponibilizada e mandei que ele fosse rodeado por eles. Apesar de queixar-se amargamente, o gênio fez aquilo que lhe foi mandado. Asmodeus fez isso porque ele também tinha conhecimento do futuro. Então eu, Salomão, glorifiquei ao Eterno, que me deu esta autoridade. Em seguida, tendo o fígado e o feu do peixe, juntamente com a erva encontrada na Ásia Menor os brancos ramos, eu acendi um fogo debaixo de Asmodeus, porque ele era poderoso, e sua voz foi frustrada, assim como seu toque cheio de veneno.
Salomão interroga Beelzebul novamente e aprende suas atividades. Então eu chamei Beelzebul a aparecer para mim novamente. Quando ele surgiu, eu pensei bem no que lhe perguntar. Por que você é o príncipe dos malignos? Ele respondeu, porque eu fui o único à esquerda dos anjos sagrados, que caí. Eu era o mais alto dos anjos do céu, o chamado príncipe dos anjos. Também me acompanharam outros anjos que o pai Elion cortou as asas, e, agora, preso aqui, ele tem em seu poder a raça daqueles vinculados a mim no Geena. Ele está sendo alimentado no Mar Vermelho, quando ele estiver pronto, ele virá em triunfo. Eu disse a ele, o que você faz? Ele respondeu, eu trago destruição por meio de tiranos. Eu faço os espíritos malignos serem adorados ao lado dos homens, e desperto o desejo em homens santos e sacerdotes de seleção e diplomacia. Eu trago ciúmes e assassinatos ao país, e instigo guerras. Então eu disse a ele, me traga aquele que você me disse ser alimentado no Mar Vermelho. Ele retorquiu, eu não vou trazer mais ninguém a você. Mas chegará um gênio, cujo nome é Paimon, que vão prendê-lo e trazê-lo para fora do abismo. Eu respondi, me diga quem é esse que habita o abismo no Mar Vermelho e qual o seu nome. Ele, contudo, disse, não me pergunte, você não é capaz de aprender isso de mim. Ele virá até você, porque eu também estou com você. Então eu disse para ele, me diga em que estrela você reside. A chamada por alguns homens de estrela da tarde. Ele disse, Beelzebul é dominado pelo Eterno Todo-Poderoso. Então eu disse, me diga o nome do anjo que te domina. Ishveli respondeu. Ele é chamado pelos hebreus de um mestre sofredor, aquele que desce das alturas e é entoado em vossa Rosh Hashanah, é o novo príncipe que ainda você, Salomão, desconhece, porque seu reino é um mistério e só o homem possui a chave dos portões de seus palácios. Eu estou sempre com medo dele, e tremo. Se alguém me adjure com o juramento, chamando, por ele, grande nome para o seu poder, eu desapareço. Beelzebul é compelido a cortar mármore para o templo. Agora eu, Salomão, ao ouvir estas coisas, comandei-o a cortar os blocos de mármore vindos de Tebas. Como ele estava a começar a cortar, todos os gênios clamavam em alta voz, porque ele era o seu rei Beelzebul. Beelzebul é obrigado a informar a Salomão sobre coisas celestes. 31, porém, eu, Salomão, persisti em interrogá-lo disse, se você deseja obter uma liberação, informar-me sobre coisas celestiais. Beelzebul respondeu, escute rei, se você queimar óleo de mirra, incenso e as lâmpadas do mar, juntamente com nardo e açafrão, e a luz de 7 lâmpadas, enterrá-las na terra, você fortalecerá sua casa. E se estiver ritualmente limpo, na época, com uma rachadura de madrugada, pouco antes de sol nascer, você vai ver os dragões celestiais e do jeito que contorce junto ao puxar o carro do sol. Quando eu, Salomão, ouvi essas coisas, eu o repreendi e lhe disse, silêncio e continue a cortar conforme eu lhe ordenei. Salomão interroga Boer, o gênio do vento. Depois de elogiar ao Eterno, eu, Salomão, requisitei a presença de outro gênio e o chamei até mim. Ele trazia o seu rosto no ar alto e parte restante de seu corpo foi rastejando como um caracol pequeno. De repente, ele rompeu um grande contingente de soldados, levantando uma nuvem de poeira barulhenta da terra, transportou-a para cima e atirou contra mim muitas vezes. Quando eu prestei atenção, na perplexidade, exclamei, o que temos aqui? Mas ele continuou, por um longo tempo. Quando me levantei, eu cuspi no chão daquele lugar e o selei com o anel de Ive. E logo a poeira-vento parou. Então eu perguntei-lhe, dizendo, quem és tu, o vento? Então, ele mais uma vez agitou uma poeira, e me respondeu, que queres ter, ó rei Salomão? Respondi-lhe, diga-me do que és chamado, e eu quisera te perguntar uma pergunta. Mas até agora dou graças a Ive, que me fez sábio para responder às suas parcelas do mal. Mas o gênio me respondeu, eu sou o espírito das cinzas Boer, Piroclastos. E eu disse-lhe, qual é a tua atividade? E ele disse, eu trago a escuridão sobre os homens, que ateiam fogo aos campos, e eu trago herdades em nada. Mas eu estou mais ocupado no verão.
No entanto, quando eu tenho uma oportunidade, eu rastejo nos cantos da parede, por noite e dia. Porque eu sou um descendente do grande, e nada menos. Assim eu disse a ele: em que estrela tu fazes mentiras? E ele respondeu: na ponta do chifre da lua, quando é encontrada no sul. Existe a minha estrela. Pois eu fui convidado para impedir as convulsões da febre Metertian, e é por isso que muitos homens rezam para conter a febre Metertian com estes 3 nomes: Bultala, Talal, Melchal. E eu as curo. E eu disse-lhe: eu sou Salomão, quando, portanto, queres fazer mal, por qual auxílio devo procurar? Mas ele me disse: ao anjo, porque também o 3º dia de febre é embalado para descansar. O gênio não era compelido a trabalhar arremessando pedras para os trabalhadores do templo. Então, perguntei-lhe, e disse: e por qual nome é chamado? E ele respondeu: é do arcanjo Azael. E convoquei o arcanjo Azael, e através do selo, ordenei ao gênio apreender grandes pedras, e lançá-las de até os trabalhadores sobre as partes mais altas do templo. E, sendo obrigado, o gênio começou a fazer o que ele foi convidado a fazer. Salomão interroga os 7 corpos celestes do mundo das trevas e apreendem suas atividades e os anjos que os frustram. E eu, Salomão, glorifiquei a Adonai novamente e ordenei que outro gênio viesse à minha presença. E eis que vieram 7 espíritos femininos, vinculados e entrelaçados entre si. E eu, Salomão, vendo-os, questionei: quem sois vós? Mas elas, em comum acordo, responderam em uma única voz: somos os 33 elementos que governam a escuridão. E o primeiro disse: eu sou decepção. O segundo disse: eu sou a briga. O terceiro: eu sou Ionar, que é a batalha. O quarto: eu sou ciúme. A quinta: eu sou abuso. A sexta: eu sou erro. O sétimo: eu sou o pior de todos, e as nossas estrelas estão no céu. 7 estrelas humildes de brilho, e todas juntas. E nós somos chamados porque éramos sentinelas dos céus. Nós mudamos o nosso lugar e todos juntos, e juntos vivemos, às vezes, na Líbia, por vezes, em Sião, por vezes, em uma grande montanha. Então, eu, Salomão, interroguei uma por uma, começando com o primeiro, indo até o 7º. O primeiro disse: eu sou decepção, eu engano e teço laços aqui e ali. Eu afio e excito as heresias. Mas eu tenho um anjo que me frustra, Tartiel. Do mesmo modo, também o segundo disse: eu sou briga, faço conflitos de contendas. Trago madeiras, pedras, cabides, minhas armas no local. Mas eu tenho um anjo que me frustra, Baruch Ashel. Do mesmo modo também o terceiro disse: eu sou chamado Yangantitã, que é confusão, e faço com que o bem comportado caia em falta alguém. E por que digo tanto? Eu tenho um anjo que me frustra, Marmarat. Do mesmo modo também o quarto disse: eu faço os homens esquecerem de sua sobriedade e moderação. Parte os indivíduos em partes, Biga me segue lado a lado. Eu separo o marido de sua participante de sua cama, e as crianças dos pais, irmãos de irmãs. Mas por que dizer muito de mim e apesar? Eu tenho um anjo que me frustra, Balteal, o grande. Do mesmo modo também o quinto disse: eu sou o poder. Pelo poder eu levanto tiranos e derrubo reis. Para todos os rebeldes que fornecem energia. Eu tenho um anjo que me frustra, Satouriel. Do mesmo modo, também o sexto disse: eu sou o erro, ó rei Salomão. E eu te incitarei a errar, como eu já fiz antes, quando eu te fiz matar o próprio irmão teu. Vou levá-lo ao erro, assim como a intrometer-se em sepulturas, e ensinar-lhes que cavar, e conduzir as almas errantes longe de toda a piedade, e muitas outras características do mal são meus. Mas eu tenho um anjo que me frustra, Siniguria. Do mesmo modo também o sétimo disse: eu sou o pior, e eu te faço pior do que tu, porque eu vou impor os vínculos de Lilith. Porque o gafanhoto vai me libertar, por intermédio do seu é predestinado que tu consigas meu desejo, como um ente querido, mas tomo, que é, um desejo, o que corresponde a mim mesmo, que é, sabedoria. Então eu, Salomão, tendo ouvido e quis saber, selei-as com o meu anel, e lhes mandei cavar as fundações do templo do Eterno. Para o comprimento foi de 250 côvados.
E eu lhes ordenei a serem diligentes, e com um murmúrio de protesto conjuntas, eles começaram a executar as tarefas intimadas. Salomão interroga o gênio decapitado, Murdu apreende suas atividades e quem o frustra. Novamente eu pedi para que outros gênios viessem até mim e eis que me aparece um gênio, um homem, sem cabeça. E eu, vendo-o, disse-lhe, diga-me quem és tu? E ele respondeu, eu sou um gênio. Então eu disse a ele, qual? E ele me respondeu, eu sou chamado assassino Murdu. Tenho prazer de devorar cabeças, sendo desejoso ter para mim uma cabeça, mas eu não como o suficiente, e estou ansioso para ter uma cabeça como a tua, rei. Eu Salomão, ouvindo isto, selei-o, estendendo a mão contra seu peito. O gênio pulou e se jogou para baixo, e deu um gemido, dizendo, ai de mim! Aonde vim parar, Onias traidor? Oh, eu não consigo ver. Então eu disse a ele, eu sou Salomão. Diga-me então como fazes tu que consegue me ver? E ele me respondeu, por meio dos meus sentimentos. Eu então, Salomão, depois de ouvir a sua voz chegar até mim, perguntei como ele conseguiu falar. E ele me respondeu, eu, ó rei Salomão, sou totalmente a voz, para eu ter herdado as vozes de muitos homens. Pois no caso de todos os homens que são chamados de burros, eu é que quebro suas cabeças, quando eram crianças e chegaram ao seu 8º dia. Então, quando uma criança está chorando no meio da noite, eu me torno um espírito, e deslizo por meio de sua voz, no transversalmente. Também tenho muitos serviços a prestar, e meu encontro está repleto de dano. Pois eu aperto a cabeça de todo homem um instante, e com as mãos, como com uma espada, corto-o, e coloco-a para mim. E assim, por meio do fogo que está em mim, através de meu pescoço é engolida. Eu sou aquele que envia mutilações graves e incuráveis nos pés dos homens, e inflijo feridas. E eu, Salomão, ouvindo isto, disse-lhe, diga-me como tu fazes quitação diante do fogo. Fora de fontes que emitem farás isso? E o Espírito me disse, desde o dia a estrela. Por aqui ainda não tem sido encontrado que o Burion, para quem os homens oferecem orações e acendem as luzes. E seu nome é invocado pelos 7 gênios malignos antes de mim. E ele cuida deles. Ou, do Oriente. Mas eu disse a ele, diga-me seu nome. Mas ele respondeu, eu não posso dizer-te. Porque, se eu disser o nome dele, eu me tornarei incurável. Mas ele virá em resposta ao seu nome. E ao ouvir isso eu, Salomão, lhe disse, diga-me, então, por que anjo tu és frustrado? E ele respondeu, pelo raio de fogo e relâmpagos. 46. E curvei-me diante do eterno Adon, Senhor do universo de Israel, e ordenei-lhe que permanecem na manutenção com Baal-zebu. Salomão interroga o gênio canino, Marchosia, autoridade. Então eu pedi outro gênio para vir diante de mim, e veio em minha presença um cão, tendo uma forma muito grande, e ele falou com uma voz, e disse, salve, ó Senhor, o rei Salomão. E eu, Salomão, fui surpreendido. Eu disse a ele, quem és tu, ó cão? E ele respondeu, eu realmente te pareço ser um cão de caça, mas antes de tu, ó rei Salomão, eu era um homem que trabalhava muitos atos impuros na terra. Eu estava isoladamente aprendendo em letras, e foi tão forte que eu poderia segurar as estrelas do céu para trás. De obras divinas muitos não me prepararam. Para eu fazer mal aos homens que seguem depois da nossa estrela, e transformá-los, e aproveito os homens frenéticos pela laringe, para assim destruí-los. O gênio Marchosia ajuda Salomão a obter a pedra esmeralda para o templo e Salomão apreende o anjo que frustra Marchosias. E eu, Salomão, disse a ele, qual é o teu nome? E ele respondeu, Marchosia. E eu disse-lhe, qual é o teu emprego? E o que tu podes me dar de precioso? E ele respondeu, dá-me teu homem, e eu vou levá-lo para um local montanhoso, irei mostrar-lhe uma pedra verde atiradas para lá e para cá, com a qual possas adornar o templo do Eterno. E eu, Salomão, ouvindo isto, ordenei meu servo, para ir com ele, e coloque o anel com o selo do Adonai no dedo dele. E eu disse-lhe, ele te mostrará a pedra verde, sele com este dedo anelar. E marque o local com cuidado, e depois me traga o gênio de volta. E o gênio lhe mostrou a pedra verde, e ele o selou, e trouxe o gênio para mim.
E eu, Salomão, decidi confinar com o meu selo da minha mão direita, os dois, os gênios sem cabeça, da mesma forma o cão, que era tão grande, ele deve estar ligado também. E eu mandei o cão manter o espírito impetuoso seguro nas lâmpadas por dia e de noite para que lance sua luz através de sua boca sobre os artesãos no trabalho. E eu trouxe da mina de pedra 200 ciclos para o suporte da mesa de incenso, que era similar na aparência. E eu, Salomão, glorifiquei o Eterno Altíssimo, e depois fechei meu tesouro com a pedra, dentro. E eu mandei novamente aos gênios para cortarem mármore para a construção da casa do Eterno. E eu, Salomão, orei ao Adonai, e perguntei ao cão, dizendo: por qual anjo tu és frustrado? E o gênio respondeu: por Eliú Elias, o grande profeta. Salomão interroga o gênio Marba, leão, moldado. Eu louvei ao Eterno Adonai do céu e da terra, e pedi para que outro gênio viesse até mim, e aí veio ante de mim um sob a forma de um leão que ruge. E ele levantou-se e respondeu-me dizendo: ó rei, na forma que eu tenho, eu sou um espírito completamente incapaz de ser percebido. Para todos os homens que se encontram prostrados com a doença eu avanço, chegando sorrateiramente junto, e eu torno o homem fraco, de modo que seu hábito de corpo esteja debilitado. Mas também tenho outra glória, ó rei. Eu expulso os gênios, e eu tenho legiões sob meu controle. E eu sou capaz de ser recebido em uma morada, juntamente com todos os gênios pertencentes às legiões debaixo de mim. Mas eu, Salomão, ouvindo isto, lhe pergunto: qual é o teu nome? Mas ele respondeu: Marba, o leão estandarte, precoce em espécie. E eu disse-lhe: quem é aquele que frustra-te a tua legião? E ele respondeu: se eu te disser meu nome, não derrota a mim sozinho, mas também as legiões de gênios debaixo de mim. Então eu disse a ele: eu te conjuro em nome do Eterno dos Exércitos, para dizer-me por aquele que tu és frustrado juntamente com o nome de teu anfitrião. E o Espírito me respondeu: o grande entre os homens, que está a sofrer muitas coisas nas mãos dos homens, cujo nome é somado pelo número 386 Matbash Yeshua Yod Shin Vavaim igual 386, que é o verdadeiro ungido escolhido. É ele que impôs a nós, e que depois vem mergulhar-nos sob a água. Ele é anunciado no exterior nas 3 cartas que derrubá-lo. 53. E eu, Salomão, ouvindo isto, glorifiquei a YHW, e condenei sua legião para transportar madeira do mato. E condenei o leão, estandarte para o pequeno bosque, com seus dentes, para queimar no forno insaciável para o templo do Eterno. Salomão interroga o espírito do dragão de 3 cabeças, cabeça de dragão, e aprende que ele é frustrado pelo anjo do maravilhoso conselheiro, que subiu no lugar do crânio 54, e eu adorei o Eterno Adonai de Israel, que ofereceu outro gênio a avançar. E lá veio ante a mim um dragão de 3 cabeças, de dar medo. E perguntei-lhe: quem és tu? E ele me respondeu: eu sou Buné, um espírito tridimensional, cuja atividade age em 3 linhas. Eu cego as crianças no ventre das mulheres, e rondo em volta de seus ouvidos tornando-os surdos e mudos. E eu tenho na minha terceira cabeça meios de escorregar por dentro deles e ferir os homens na parte de trás do corpo, elevá-los a cair, e a espumar, e a ranger os dentes. Mas eu tenho minha própria maneira de ser frustrado, sendo Jerusalém significou, por escrito, até o lugar chamado da cabeça. Porque há um frente, nomeado, o mensageiro do grande conselho, e agora ele vai morar abertamente sobre a estaca. Ele fez-me frustrar, e a ele que estou sujeito. 55. Mas, no lugar onde está tu, ó rei Salomão, pôs uma coluna no ar, de roxo, o gênio chamado Paimon tem trazido ele a partir do Mar Vermelho, da Arábia Interior. Ele é que deve ser encerrado em uma pele de garrafa e trouxe diante de ti. Mas, na entrada do templo, que tu começaste a construir, ó rei Salomão, está armazenado muito ouro, que te desenterrar e levar fora. E eu, Salomão, mandei meu servo fazer como o gênio me disse. E eu fechei com meu anel e elogiei o Eterno Adonai 56. Então eu disse a ele: do que és chamado? E o gênio disse: eu sou a crista dos dragões. E ordenei-lhe a fazer os tijolos no templo. Ele tinha as mãos humanas.
Salomão interroga Alucabzugre-Mori, o gênio feminino de cabelos despenteados, e aprende suas atividades. Então, eu ordenei para que outro gênio me aparecesse. E lá veio ante a mim um espírito em forma de mulher, que tinha uma cabeça, sem braços, e seus cabelos estavam desgrenhados. E eu disse-lhe: quem és tu? Mas ela respondeu: não, quem és tu? E por que tu queres ouvir de mim? Mas, como queres saber, aqui estou ligado antes do teu rosto. Vai então a teus celeiros reais e lave tuas mãos. Então sente-se novamente diante do tribunal de ti, e me fazer perguntas, e tu saber, ó rei, que eu sou. 58. E eu, Salomão, fiz o que ela me intimou, e me contive por causa de toda a sabedoria em mim, para que eu possa ouvir de seus atos, e condená-los, e manifestá-los aos homens. E sentei-me e disse ao gênio: quem és tu? E ela disse: eu sou chamado Alucabzugre-Mori entre os homens, e de noite eu não durmo, mas dou minhas rondas por todo o mundo, e visito mulheres no parto. E quando chegou a hora, eu tomo a minha posição e, com sorte, estrangulo a criança. Mas se não consigo, eu me dirijo para outro lugar. Porque não pode haver uma única noite sem êxito. Porque eu sou um espírito feroz, uma miríade de nomes e de muitas formas. E aqui, agora para lá que eu vá. E para as partes oeste que eu iria. Mas agora, tu me selaste com o anel daquele nome, e não fizeste nada. Eu não estou em pé diante de ti, e tu não serás capaz de impor-me. Porque não tenho outro trabalho que não a destruição das crianças, e a realização de suas orelhas para ser surdo, e da exploração do mal a seus olhos, e a ligação da boca com um laço, e as ruínas de suas mentes, e causando dor das seus corpos. A Luca, frustrada por Rafael, que escreveu seu nome em um papiro, é pendurada pelos cabelos na porta do templo. Quando eu, Salomão, ouvi isto, fiquei admirado com sua aparência, pois eu vi todo o seu corpo para a escuridão. Mas seu olhar era totalmente esverdeado e brilhante, e seu cabelo foi lançado descontroladamente como um dragão, e a totalidade de seus membros eram invisíveis. E sua voz era muito clara quando ela veio até mim. E eu espertamente disse: diga-me por qual anjo tu és frustrada, ó espírito mau. Porque ela me respondeu: pelo anjo que o Eterno chamou Dafarot, que é interpretado por Rafael, por ele eu sou frustrada agora e para sempre. O seu nome, se alguém conhece e escreve o mesmo em um papiro e der a uma mulher em parto, então eu não serei capaz de entrar nela. Deste nome o número é 640. E eu, Salomão, ao ter ouvido isso, e tendo glorificado o Eterno, ordenei que seu cabelo fosse vinculado, e que ela deveria ser pendurada na frente do templo do Eterno, para que todos os filhos de Israel, quando eles passassem, puderam vê-la, e glorificar ao Eterno Adonai Israel, que tinha me dado essa autoridade com sabedoria e poder de Iv, por meio deste selo. Salomão interroga o dragão alado e aprende suas atividades. E eu novamente ordenei outro gênio para vir diante de mim. E veio, rolando-se longitudinalmente, um ser semelhante a um dragão, mas este tinha o rosto e as mãos de um homem. E todos os seus membros, exceto nos pés, eram os de um dragão, e ele tinha asas nas costas. E quando eu o vi, fiquei espantado e disse: quem és tu, gênio, como que és chamado? E de onde tu vens? Diga-me. E o espírito respondeu, e disse: esta é a primeira vez que eu estou diante de ti, ó rei Salomão. Eu sou Foshalor, um espírito duque transformado em um ídolo entre os homens, mas agora reduzido a nada pelo anel e sabedoria dada a ti por aquele nome. Agora eu sou chamado de dragão alado e eu não copulo muitas mulheres, mas apenas com aquelas que são de forma justa, que possuem o nome do Samesh, meu lado oposto, desta estrela. Eu encontro com elas na forma de um espírito alado, copulando através de suas nádegas. E naquela que eu copular, ficará grávida, e o que nascer dela será estripador. Mas como tais descendentes não são gerados por homens, as mulheres em questão morrem. Tais é o meu papel. Supostamente só então que eu estou satisfeito, e todos os outros gênios molestados e perturbados por ti vão falar toda a verdade. Eu posso atear fogo nas toras coletadas por seus trabalhadores, para a construção do templo.
E como o gênio disse, eu vi o espírito saindo de sua boca, e que consumiu a madeira do incenso árvore e queimou todos os registros que tinha colocado no templo do Eterno. E eu vi o que o espírito tinha feito, e eu admirava. 63. E, tendo o Eterno glorificado, eu perguntei o dragão maligno, e disse, diga-me, por qual anjo tu és frustrado? E ele respondeu, pelo grande anjo que tem sua casa no segundo céu, que é chamado em hebraico Bazazat. E eu, Salomão, ouvindo isto, e tendo invocado o seu anjo, condenei-o a serrar acima dos mármores para a construção do templo do Eterno, e eu, louvando ao Altíssimo, e comandei no outro gênio vir até mim. Salomão interroga Cádiz, o gênio mulher de duas cabeças. Aprende suas atividades e descobre que anjo a frustra, Ratanael. E eu, Salomão, glorifiquei a Adonai e pedi para que outro gênio viesse à minha presença. E eis que veio diante de mim outro espírito, como se fosse uma mulher, sob a forma que ela teve. Mas em seus ombros, ela ostentava outras duas cabeças com as mãos. E eu perguntei-lhe, e disse, diga-me quem és tu? E ela me disse, eu sou Cádiz, que também tem uma miríade de nomes. E eu disse-lhe, por que anjo tu és frustrado? Mas ela me disse, que procuras, o que pedes tu? Eu sofro alterações, conforme a forma como eu sou chamada. E mudo de novo, e passo de uma forma para outra. E, portanto, desejoso de saber tudo o que me preocupa. Mas você está desejoso em saber, eu tenho a minha morada na lua, e por essa razão que eu possuo 3 formas. Às vezes eu sou magicamente invocada pelos sábios como deusa da infertilidade, Labartu. Outras vezes, em conexão com aqueles que me trazem para baixo, eu desço e apareço em outra forma. A medida do elemento é inexplicável e indefinível, e não posso ser frustrado. Então, mudando para estas 3 formas, desce se tornar, comove-me, mas sou frustrado pela Ratanael anjo, que fica no terceiro céu. Este é então porque eu falo para ti. Aquele templo não pode conter-me. O gênio Cádiz, selada por uma cadeia de ligação tripla, profetiza. Então eu, Salomão, orei ao Eterno meu, e invoquei o anjo de quem Cádiz me falou, e usei meu selo. E fechei-a com um selo triplo. Eu usei o selo de Adonai, e o Espírito profetizou a mim, dizendo, isto é o que tu, ó rei Salomão, fazes para nós. Mas depois de um tempo o teu reino será destruído, e novamente em época este templo será dividido em pedaços. E toda Jerusalém deve ser desfeita pelo rei dos persas, medos e caldeus. E os navios deste templo que fazes, serão submetidas ao uso servil das divindades, e junto com eles todas as jarras, em que tu nos calares, irá ser repartida pelas mãos dos homens. E então nós sairemos com grande poder de cá para lá, e seremos difundidos em todo o mundo. E vamos desviar o mundo habitado por uma longa temporada, até que o Filho do Eterno chegue e seja estendido sobre um madeiro. Para nunca antes surgir um rei semelhante a ele, frustrando a todos nós, cuja mãe não deve ter contato com o homem. Quem mais pode receber tal autoridade sobre os espíritos, exceto ele, que o primeiro maligno procura seduzir, mas não vai prevalecer sobre? Pelote baixo número de seu nome é 644, que é ungido. Portanto, ó temporário rei Salomão, é teu mal, e os teus anos de curto e mal, e para o teu servo teu reino será dado. Salomão explica por que ele escreveu o testamento. E eu, Salomão, ouvindo isto, glorifiquei a Adonai. E embora eu tenha me maravilhado com as desculpas dos gênios, eu não sabia de crédito até que ela se tornou realidade. E antes de minha morte, eu escreverei este testamento para os filhos de Israel, e darei a eles, para que eles possam conhecer os poderes dos gênios e suas formas, e os nomes de seus anjos, porque estes anjos irão frustrá-los. E eu glorifiquei o eterno Adonai de Israel, e ordenei para que os espíritos fossem amarrados com laços indissolúveis. Salomão interroga Lutã, o cruel dragão cavalo marino. E, tendo eu louvado ao Eterno, ordenei que outro espírito viesse a ter diante de mim, e veio ante a meu rosto outro gênio, tendo na frente a forma de um cavalo, mas por trás de um peixe. E ele tinha uma voz poderosa, e me disse, ó rei Salomão, eu sou um espírito feroz do mar, e eu sou ganancioso por ouro e prata.
Eu sou um espírito que vem sobre a extensão da água do mar, e eu viajo até os homens que nele navegam. Pois eu me transformo em uma onda e depois me jogo nos navios fazendo-os afundar. E esse é o meu negócio e minha maneira de começar a apreensão de dinheiro e homens. Pois eu tomo os homens, e eles giram comigo mesmo, e lanço-os do mar. Porque eu não sou avarento por corpos dos homens, mas gosto de lançá-los para fora do mar até o momento. Mas desde Beelzebu, chefe dos espíritos do ar e daqueles que estão sob a terra, e senhor de uns terrenos, tem uma monarquia conjunta com a gente em relação aos atos de cada um de nós, por isso fui até o mar, para obter determinadas perspectivas em sua companhia. 68. Mas eu também tenho outro personagem e papel. Eu metamorfoseio-me em ondas, e chego ao mar. E eu me mostro para os homens de modo que aqueles na terra chamam-me Lotan Leviatã, grande onda monstro, porque eu assumo a forma humana. E meu nome é um código. Porque pela minha passagem até em homens, envio para trás certa náusea. Eu vim então tomar conselho com o príncipe Beelzebu, e ele me chamou e me entregou em tuas mãos. E eu estou aqui ante-te devido a este selo, e tu já me atormentar. Eis que agora, em 2 ou 3 dias, o espírito que conversa contigo irá falhar, porque não terei água. O gênio Lotan é frustrado pelo anjo Raziel, é selado dentro de uma tigela e armazenado dentro do templo do Eterno, e eu disse a ele, diga-me por que anjo tu és frustrado? E ele respondeu, por Raziel. E glorificando ao Eterno, eu ordenei que o espírito fosse jogado em um frasco com 10 jarros de água do mar de 2 medidas cada um. E eu o selei sobre o asfalto e mármores e o arremessei na boca do navio. E tendo selado com o meu anel, eu pedi para ser depositado no templo do Eterno. E eu pedi outro espírito para vir diante de mim. Salomão interroga o espírito Gaap e aprende suas atividades e que é frustrado pelo Salvador, ou pela marca do Salvador na testa. E veio diante de mim outro espírito escravizado, tendo a forma obscura de um homem, com olhos brilhando, e tendo em mãos uma lâmina. E eu perguntei, quem és tu? Mas ele respondeu, eu sou um espírito lascivo, engendrado de um homem gigante que morreu no massacre no tempo dos Nefilins, gigantes. 6. Eu disse a ele, diga-me onde que tu és empregado em cima da terra, e onde fizeste a tua habitação. E ele disse, a minha habitação é em lugares frutíferos, e transformo água em vinho, mas o meu procedimento é o seguinte, eu me assento ao lado dos homens que passam ao longo entre os túmulos, e em época inoportuna eu assumo a forma dos mortos, sendo este qualquer um, e tento destruí-los com minha espada. Mas se eu não consigo, eu o levo para ser possuído por outro gênio, e para devorar sua própria carne, e o cabelo a cair o queixo. Mas eu disse a ele, diga-me por qual anjo tu és frustrado. E ele respondeu, ele me destrói, que é aquele que se torna Salvador, um homem cujo número 326 Ishv. Se alguém escrever na mente, vai me derrotar, fazendo-me correr de medo. E, de fato, se alguém escrever este sinal sobre ele ficarei com medo. E eu, Salomão, ouvindo isto, e tendo glorificado o Eterno Adonai, calei-te este gênio como o resto. Salomão interroga 36 corpos celestes e aprende suas atividades e o que os frustram. E mandei no outro gênio vir a ter ante de mim. E vieram ante minha cara 36 espíritos, com cabeças disformes, como cães, mas por si só, eles estavam em forma humana, com caras de bundas, caras de bois, e os rostos das aves. E eu, Salomão, ao ouvir e vê-los, me perguntei, e perguntei-lhes e disse, quem é você? Mas, de acordo com uma só voz, disse, somos os 36 elementos governantes do mundo da escuridão. Mas, ó rei Salomão, tu não podes conosco, nem nos aprisionar, nem estabelecer comando sobre nós, mas desde que o Eterno te deu autoridade sobre todo espírito, no ar e na terra, e debaixo da terra, portanto, nós também nos apresentamos diante de ti como os outros espíritos, de carneiro, Áries, e touro, de ambos os gêmeos e caranguejo, câncer, leão e virgem, balança, libra, e escorpião, arqueiro, sagitário, cabra com chifres, Capricórnio, água viva, aquário, e peixes. Então, eu, Salomão invocado o nome do Altíssimo dos Exércitos, e questionando um de cada vez, forcei a cada um a apresentar e falar de suas ações.
Então, o primeiro veio para a frente, e disse: eu sou o primeiro decanos do círculo zodiacal, e eu sou chamado de Carneiro Ares, e comigo são estes dois. Então eu coloquei-lhes a pergunta: quem é chamado? O primeiro disse: eu, ó Senhor, sou chamado Ruach, vento, e faço com que a cabeça dos homens seja ociosa. Se eu ouvir as palavras, Michael aprisionou Ruach, uma vez, eu me retiro. E o segundo disse: eu sou chamado Barsafael, e causo àqueles que estão sujeitos à minha hora de sentir a dor da enxaqueca. Se eu ouvir as palavras, Gabriel, aprisionar Barsafael uma vez, eu me retiro. O terceiro disse: eu sou chamado Arotozael. Eu faço mal para os olhos, e dolorosamente prejudico-os. Apenas deixe-me ouvir as palavras, Uriel, aprisiona Aratozael, a vez, que eu retiro. O quinto disse: eu sou chamado Edal, e trago bloco aos ouvidos e surdez da audição. Se eu ouvir, Ouroel expulsa Edal, eu me retiro de uma vez. O sexto disse: eu sou chamado Spendonael. Eu causo tumores da glândula parótida, e inflamações nas amígdalas, e causo tetânica. Se eu ouvir, Sabrael, aprisiona Spendonael, uma vez, eu retiro. E o sétimo disse: eu sou chamado Spandor, e enfraqueço a força dos ombros, e os faço tremer, e eu paraliso os nervos das mãos, eu também quebro e firo os ossos do pescoço. E eu chupo o tutano. Mas se eu ouvir as palavras, Arael, aprisiona Spandor, eu retiro de uma só vez. E o oitavo disse: eu sou chamado Belbel. Eu distorço os corações e as mentes dos homens. Se eu ouvir as palavras Arael, aprisionar Belbel, eu me retiro de uma só vez. E o nono disse: eu sou chamado Curtael. Eu envio cólicas nos intestinos. E induzo dores. Se eu ouvir as palavras Yaot, aprisiona Curtael, eu me retiro de uma só vez. O décimo disse: eu sou chamado Matarel. Faço as rédeas doer. Se eu ouvir as palavras Adonael, aprisiona Matarel, eu retiro de uma só vez. O 11º disse: eu sou chamado Cocabel. Eu crio conflitos e erros nas casas dos homens, e envio os temperamentos difíceis. Se qualquer um que esteja em paz em sua casa, deixá-lo escrever em nome de 7 folhas de louro o nome do anjo que me frustra, juntamente com estes nomes: Teal e Ilio, filhos dos exércitos, em nome do grande Eterno deixou-o calar a boca Cocabel. Então deixe que ele lave as folhas de louro na água, e polve-lhe com água a sua casa, de dentro para fora. E, uma vez que eu retiro. O 12º disse: eu sou chamado Sanciel, e inspiro partidarismo nos homens, e tenho prazer em fazer-lhes tropeçar. Se qualquer um vai escrever sobre o papel os nomes desses anjos, Yaakov, Elo, Noelit, Tzevaot, Eatot, Bai, e tendo dobrando, usá-lo ao pescoço ou contra a sua orelha, eu imediatamente retiro. O 13º disse: eu sou chamado Baraquel, e causo doenças nervosas pelos meus assaltos. Se eu ouvir o nome do Adonai o grande aprisiona Baraquel, eu retiro de uma vez. O 14º disse: eu sou chamado Cumeteu, e eu causo calafrios, trancos e torpor. Se eu ouvir as palavras, Zoroeu, aprisiona Cumentael, eu retiro de uma vez. 86. O 15º disse: eu sou chamado Roelet. Eu faço frio e a geada e a dor no estômago. Deixe-me apenas ouvir as palavras. Bidi, não está aquecido, Shlomo é mais justo do que 11 pais, eu me retiro. O 16º disse: eu sou chamado Ertael. Eu aflijo febre irremediável e prejudicial aos homens. Se você quiser me prender, pique o coentro e manchá-lo nos lábios, recitando o encanto seguinte: a febre, que é de sujeira. Eu exorcizo-te pelo trono do Eterno Altíssimo, o recuo da unidade e do recuo da criatura formada por Adonai. Uma vez que eu retiro. A 17ª disse: eu sou chamado Golem. Na barriga dos homens eu me sento, e causo convulsões no banho e na estrada, e onde quer que eu esteja se encontrar um homem, eu o jogo para baixo. Mas, se alguém disser para os aflitos em seu ouvido estes nomes, 3 vezes, na orelha direita: Yeia, Yeia, Yeiu, Yeon, eu me retiro de uma vez. A 18ª disse: eu sou chamado Bafamal.
eu separo marido e mulher e trago rancor entre eles. Se alguém escrever 0s nomes de touros teu, Salomão, no papel e colocar-lo na antecâmara da sua casa, daí eu retiro. E a legenda escrita será o seguinte: o El de Abraão, o El de Isaac e o El de Jacó te comanda, retira-se da casa e deixa em paz. O 19º disse: eu sou chamado Naot, e eu me assento sobre os joelhos dos homens. Se qualquer um escreve no papel, Pnonoboiou, partem Natat, e tu não tocar o pescoço, eu retiro de uma só vez. O 20º disse: eu sou chamado Márdero. Mando sobre os homens febre incurável. Se alguém escrever sobre a folha de um livro, Spenier, Rafael, aposentar-se, não de me arrastar, não me esfolar, amarrá-la em volta do pescoço, eu retiro de uma vez. O 21º disse: eu sou chamado Alat, e causo tosse e difícil respiração em crianças. Se qualquer um escreve no papel, Horesh, te persegue Alat, e prendi-o ao pescoço, eu me aposento. 22º disse: eu me chamo Rishal Damiot, eu inflijo dor no peito. Se você escrever Raiot, eu me afasto imediatamente. 93. O 23º disse: eu sou chamado Niftada. Faço as rédeas doerem, e eu trago dor ao urinar. Se alguém escrever numa placa de estanho as palavras Yatot, Urueu, Neptadá, e prendi-lo em volta do lombo, eu me retiro de uma vez. O 24º disse: eu sou chamado Artcop. Faço as costelas e os músculos a doerem. Se gravarem um material de cobre, retirados de um navio que perdeu sua fixação, Marmaraot, Sabaot, perseguir Artcop, e prendi-lo em volta do lombo, eu me retiro de uma vez. O 25º disse: eu sou chamado Anataret, e eu causo queimaduras e febre nas entranhas. Mas se eu ouvir Arara, Charara, de imediato, eu retiro. O 26º disse: eu sou chamado Eninut. Eu roubo a mente, a alma, dos homens, e mudo seus corações. Se alguém escrever Alazou, perseguir Eninut, e amarrá-lo num círculo de papel, eu retiro de uma vez. O 27º disse: eu sou chamado Pet. Eu, vindo do consumo de alimentos e bebidas, provoco hemorragia nos homens. Se alguém quiser exorcizar-me, tem de usar vinho doce e cheiroso e misturado pelo Ion 11º, e dizer: eu te exorcizo pelo 11º ao Ion parar. Eu exijo Petachopet, em seguida, dar ao paciente para beber, e eu retiro de uma só vez. O 28º disse: eu sou chamado Hermone, e eu envio insônia aos homens. Se alguém escrever Cocnedismos, e vinculá-lo em volta do templo, eu me aposento. O 29º disse: eu sou chamado Anoster. Eu gero manias uterinas e dores na bexiga. Se alguém puser um pó em óleo puro e 3 sementes de louro e manchá-lo, dizendo: eu te exorcizo, Anoster. Pare por Marmarao, uma vez, eu me retiro. A 30ª disse: eu sou chamado Alebrit. Eu faço as pessoas se engasgarem com espinha de peixe. Porém, se a pessoa massagear a área e disser: serafins, querubins, ajudem-me, eu me retiro. O 31º disse: eu sou chamado Epesimiret, e causo doenças prolongadas. Se você jogar sal e esfregá-lo nas mãos em óleo e manchá-lo sobre o paciente, dizendo: serafins, querubins, ajudem-me. Uma vez, eu me aposento. 102. O 32º disse: eu sou chamado Ishtion. Eu paraliso os músculos e contundi-los. Se eu ouvir Adonaet, socorro! Uma vez, me aposento. O 33º disse: eu sou chamado Agshonion. Minto entre os panos roupa e no precipício. E se alguém escrever sobre licurgos folhas de figueira, tirar uma carta de cada vez, e escrevê-lo, invertendo as letras, eu me aposentarei de uma vez. Licurgos, Icurgos, Curgos, Irgos, Gos, Os. O 34º disse: eu sou chamado Autopit. Eu causo ressentimentos e lutas. Portanto, sou frustrado por Aleptav, se por escrito para baixo. O 35º disse: eu sou chamado Ptenot. Lanço mal olhado em cada homem. Portanto, um olho sofredor desenhado. Frustra-me. O 36º disse: eu sou chamado Bianakit. Eu tenho um rancor contra o corpo.
Deitei casas de resíduos, que causam a deterioração de carne, e tudo o mais que é semelhante. Se um homem escrever na frente da porta de sua casa, Meuto, Ardu, Anaat, eu fujo daquele lugar. E eu, Salomão, quando ouvi isso, glorifiquei ao Criador do céu e da terra. E lhes ordenei que buscassem água no templo do Eterno. E, além disso, o rei ao Eterno Adonai para fazer com que os gênios malignos, que impedem a humanidade, para serem ligados ao templo do Eterno. Alguns desses gênios malignos foram condenados a fazerem o trabalho pesado da construção do templo do Eterno. Outros, eu calar a boca nas prisões. Outros, eu pedi para preparar o fogo para moldar o ouro e a prata, sentando-se por levar e colher. E para tornar as casas prontas para os outros gênios em que eles devem ser confinados. Riquezas são dadas a Salomão por todos os reis da terra, incluindo Sheba, a rainha do sul, que era uma bruxa. E eu, Salomão, fiquei muito sossegado em toda a terra, e passei a minha vida em paz profunda, honrado por todos os homens e por todos debaixo do céu. E construí o templo inteiro do Eterno Hashem. E o meu reino era próspero, e meu exército estava comigo. E para o resto da cidade de Jerusalém tinha descanso, alegria e prazer. E todos os reis me vieram dos confins da terra para ver o templo que edifiquei ao Eterno. E, tendo ouvido falar da sabedoria que me foi dada, eles fizeram uma homenagem a mim no templo, trazendo ouro, prata e pedras preciosas, e muitos mergulhadores, e bronze, de ferro e chumbo, e toras de cedro, para o equipamento do templo do Eterno. Também, Sheba, rainha do sul, que era uma bruxa, veio com muita arrogância e inclinou-se diante de mim. E tendo ouvido a minha sabedoria, ela glorificou o Eterno de Israel, e fez ensaio formal de toda a minha sabedoria, de todo o amor em que me abrigá-la, segundo a sabedoria transmitida para mim. E todos os filhos de Israel o Eterno. Salomão houve o conflito entre o velho homem e seu filho. E eis que, naquele dia, um dos trabalhadores, de idade madura, atirou-se diante de mim, e disse: Ó rei Salomão, piedade de mim, porque estou velho. Então ordenei que se levantasse e disse: Diga-me, meu velho, o que desejas? E ele respondeu: Rogo-vos, rei, eu tenho um único filho primogênito, que me insulta e bate-me abertamente, e arranca os cabelos da minha cabeça, e ameaça-me com uma morte dolorosa. Isso eu te suplico, me vingar. E eu, Salomão, ouvindo isto, senti remorso quando olhei para sua idade avançada, e ordenei que a criança fosse trazida para mim. E quando ele foi trazido perguntei-lhe se era verdade. E o jovem disse: Eu não estava tão cheio de loucura para atingir meu pai com a mão, rei. Seja gentil comigo, ó rei. Porque eu não ousei cometer tal impiedade, pobre que sou. Mas Salomão, ao ouvir isto desde a juventude, exortou o velho para refletir sobre o assunto, e aceitar as desculpas de seu filho. No entanto, ele não iria, mas disse que preferia deixá-lo morrer. O gênio Ornias profetiza que o filho iria morrer. E como o velho não traria, eu estava prestes a pronunciar a sentença sobre o jovem, quando vi o gênio Ornias rindo. Fiquei muito irritado pelo gênio estar rindo na minha presença, e pedi aos meus homens para removerem os grilhões, e trazerem Ornias de frente para meu tribunal. E quando ele foi trazido diante de mim, eu disse a ele: Maldito, por que olhaste para mim e rir? E o gênio respondeu: Rei, não foi por causa de ti que eu ri, mas por causa deste homem velho e malfadado e o jovem miserável, seu filho. Pois 3 dias depois seu filho vai morrer prematuramente, e eis que há desejos do homem velho para se manter afastado com ele. Mas eu, Salomão, ouvindo isto, disse ao gênio: Será que tu falas a verdade? E ele respondeu: É verdade, ó rei. E eu, em audiência, que mandei remover o gênio, ordenei que eles deviam trazer novamente diante de mim o velho com seu filho. E eu lhes ofereci fazer amizade um com o outro outra vez, e eu lhes forneci comida. E então, eu disse ao velho para trazer seu filho diante de mim depois de 3 dias, e, disse eu vou assistir a ele. E ele me cumprimentou, e seguiu seu caminho. Ornias é compelido a explicar como ele sabia do plano do Eterno para o futuro. E quando eles foram embora eu pedi para Ornias ser trazido novamente, e disse-lhe:
Diga-me, como você sabe disso? E ele respondeu: Nós, gênios, subimos para o firmamento do céu, e voamos por entre as estrelas. E nós ouvimos as frases que saem para as almas dos homens, e logo chegamos, e se por força de influência, ou pelo fogo ou pela espada, ou por algum acidente, nós vemos nosso ato de destruição, e se um homem não morrer por algum desastre prematuro ou pela violência, então nós gênios temos de nos transformar em uma forma que apareça para os homens e sermos adorados em nossa natureza humana. Por isso, depois de ouvir isto, glorifiquei ao eterno Hashem, e mais uma vez eu questionei o gênio, dizendo: Diga-me como podeis ascender aos céus, sendo um gênio maligno, e se misturar entre as estrelas e os anjos? E ele respondeu: Assim como as coisas estão reunidas no céu, assim também na terra, são cumpridas os tipos de todos eles. Pois há os principados, autoridades, governantes mundo, e nós gênios voamos sobre o ar, e nós ouvimos as vozes dos seres celestiais, e levantamento de todos os poderes. E como não tendo qualquer fundamento, base, na qual a sair e descansar perdeu força e caímos como as folhas das árvores. E os homens por ver-nos imaginam que as estrelas estão caindo do céu. Mas não é realmente assim, ó Rei, mas nós caímos por causa da nossa fraqueza, e porque não temos nada nem lugar nenhum onde se apropriare, por isso, caímos como raios na profundidade da noite, de repente, e nos desintegramos nos ares. E nós botamos as cidades em chamas e ateamos fogo nos campos. Para que as estrelas tenham uma base sólida no céu como o sol e a lua. A profecia de Ornias se cumpre. E eu, Salomão, ouvindo isto, ordenei que o gênio fosse guardado por 5 dias. E, após os 5 dias lembrei-me do velho homem, e estava prestes a questioná-lo. Mas ele veio para mim em luto e com o rosto de preto. E eu disse a ele: Diga-me, meu velho, onde está o teu filho? E o que essas roupas significam? E ele respondeu: Eis que eu me tornei sem filhos, e sentei-me pela sepultura do meu filho em desespero. Pois já faz 2 dias que ele está morto. Mas eu, Salomão, ouvindo isto, e sabendo que o gênio Ornias me tivesse dito os fatos, glorifiquei ao Eterno de Israel. Sheba, a rainha do sul, anda pelo templo. E a rainha do sul viu tudo isso, e se admirou, glorificando o Eterno de Israel. E ela viu o templo do Eterno ser edificado. E deu um jarro de ouro e 100 miríades de prata e bronze, e entrou no templo. E ela viu o altar de bronze que suporta este altar de incenso, e as joias das luzes piscando diante de diferentes cores, e o candelabro de pedra, e de esmeralda, e de jacinto, e safira, e ela contemplou os vasos de ouro, prata e bronze e madeira, e as dobras de peles tingidas de vermelho com mais furiosa. E ela viu as bases das colunas do templo do Eterno. Todos eram de um ouro, além dos gênios condenados a quem eu trabalho. E houve paz no círculo do meu reino e sobre toda a terra. Uma carta de Adarcabo, rei da Arábia, pede auxílio a Salomão contra um gênio do vento. E aconteceu que eu estava no meu reino quando recebi uma carta do rei dos árabes, Adarcabo, cuja escrita se segue: Para o rei Salomão, todos os granizo. Eis que temos ouvido, e isso tem sido ouvido a todos os confins da terra, sobre a sabedoria posta em ti que és um homem misericordioso do Eterno. E tendo entendimento foi-lhe concedido poder sobre todos os espíritos do ar e na terra, e debaixo da terra. Agora, porquanto está presente na terra da Arábia, um espírito do seguinte tipo: na madrugada lá começa a soprar um vento certo até a 3ª hora. E sua explosão é dura e terrível, e ele mata o homem e as feras. E nenhum espírito pode viver na terra contra o maligno. Rogo-te então, porquanto o espírito é um vento, para inventar algo, segundo a sabedoria dada em ti pelo Eterno, teu Elohim, e designasse a enviar um homem capaz de capturá-lo. E eis que, ó rei Salomão, eu e o meu povo e toda a terra à minha vontade, servir-te até a morte. A saudita e todos devem estar em paz contigo, se tu queres realizar este ato de justiça para nós. Por isso, pedimos-te, não despreze a nossa oração humilde, que sofre para não ser completamente reduzida a nada e parquia subordinado à autoridade do teu. Porque nós somos adoradores, tanto eu como o meu povo e todas as minhas terras. Adeus ao meu rei.
toda a saúde. A pedra angular. E eu, Salomão, ao ler esta carta, dobrei-a e dei-o ao meu servo, e disse-lhe: depois de 7 dias tu me lembres desta epístola. E Jerusalém foi construída, e o templo estava sendo concluído. E lá foi a última pedra escolhida, uma que eu desejava colocar na cabeça do canto da conclusão do templo. E todos os trabalhadores, e todos os gênios que ajudaram, vieram para o mesmo lugar para fazer subir a pedra e colocá-la sobre o pináculo do templo santo, mas não era forte e o suficiente para impulsioná-la, e colocá-la em cima do canto que lhe fora atribuída. Para que a pedra era muito grande e útil para o canto do templo. O jovem servo de Salomão aprisiona o gênio do ar que atacava a Arábia dentro de um balão com o auxílio do anel. E depois de 7 dias, sendo lembrado da epístola de Adarcabo, rei da Arábia, chamei meu servo e disse-lhe: leve consigo em seu camelo um balão de couro e este selo. E vá para a Arábia, lugar aonde sopra o espírito do mal, e pegue esse balão. Ali, mantenha-o virado com a entrada para o sopro do espírito e use o anel. E quando o balão for insuflado para fora, é sinal que o gênio foi sugado para dentro, então, você feche-o rapidamente e sele-o. E assim, deite-o cuidadosamente sobre o camelo e tragá-lo para cá. E se no caminho ele te oferecer ouro, prata ou tesouro qualquer em troca de deixá-lo ir, não se convence e tente conseguir seus tesouros sem prometer libertá-lo. E então, depois de conseguir tudo, traga-os para mim. E agora parta, e vai bem. E então o rapaz fez como lhe foi ordenado. E ele montou o seu camelo, e colocou sobre ele um balão, e partiu para a Arábia. E os homens daquela região não acreditariam que ele seria capaz de capturar o espírito do mal. E quando era de madrugada, o servo, diante do sopro do espírito, posicionou o balão, e colocou o anel no dedo na boca do balão. E o anel explodiu e o gênio foi sugado para dentro do balão. E o servo levantou-se imediatamente para apertar a boca do balão e selá-lo, em nome do terrível Senhor dos Exércitos. E o gênio permaneceu dentro do balão. E depois que os jovens permaneceram na terra 3 dias para fazer julgamento. E o espírito já não explodiu contra essa cidade. E todos os árabes sabiam que ele tinha encerrado com segurança no espírito. O gênio do vento arábico, nomeado Paimon, é trazido para o templo, onde é interrogado por Salomão e colocado imóvel em um lugar. Em seguida, o jovem prendeu o balão no camelo e deixou os árabes para trás em seu caminho de volta com muita honra e dons preciosos, louvando ao Eterno de Israel. Mas o jovem trouxe o saco e colocou-o no meio do templo. E no dia seguinte eu, rei Salomão, entrei no templo do Eterno e sentei-me em angústia profunda sobre a pedra final, aquela que não pôde ser porta no lugar. E, quando entrei no templo, o balão se levantou e andou cerca de 7 etapas e, em seguida, caiu em sua boca e fez uma homenagem para mim. E eu admirava que, mesmo aprisionado, o gênio ainda tinha poder e podia caminhar sobre, e mandei-o levantar-se. E o balão se levantou, e pôs-se em meus pés todas estouradas. E perguntei-lhe, dizendo: diga-me quem és tu? E o espírito dentro, disse: eu sou o gênio chamado Pazuzu Paimon, que está na Arábia. E eu disse a ele: é este o teu nome? E ele respondeu: sim, onde quer que eu vou, eu desço e ateio fogo e não a morte, entoo sons antes de guerrear e também sou conhecido como o grande príncipe dos ciganos. E eu disse-lhe: por que anjo tu és frustrado? E ele respondeu: pela decisão apenas do nome santo de Israel, que tem poder sobre mim mesmo para ser ouvido. Aquele que está para nascer de uma jovem mulher e morto pelos homens em um madeiro. A quem os anjos e arcanjos adorarão, e seu reino aí será eterno. Só ele pode me frustrar, e debilitar-me da grande força que me foi dada por meu pai, o terrível. E eu disse a ele: o que tu podes fazer? E ele respondeu: eu sou capaz de remover montanhas, para derrubar o juramento dos reis. Eu murcho árvores e faço suas folhas caírem. E eu disse-lhe: podes levantar esta pedra, e colocá-la em seu lugar justo no templo. E ele disse: não só levantar esta, ó rei, mas também, com a ajuda do gênio, que reside o mar vermelho, vou abrir a coluna de ar, e vai ficar lá onde tu queres, em Jerusalém. Dizendo isso, chamei a atenção para ele, que mudou de aparência, como se tivesse acabado o ar, e o coloquei sobre a pedra do templo.
E o balão subiu os degraus, carregando a pedra, e colocou-a no final da entrada do templo. E eu, Salomão, vendo a pedra levantada no ar e colocada em sua fundação, disse: verdadeiramente a Escritura é cumprida, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram a julgamento, mesmo que se tornou a cabeça da esquina, ou pedra angular. Para isso, não é minha a concessão, mas de Achim o nome, que o gênio deve ser forte o suficiente para levantar uma pedra tão grande e depositá-lo no lugar que eu quisesse. O gênio Paimon e o gênio do Mar Vermelho trazem de volta o pilar e erguem no ar. E eu disse: agora vai-me traga o gênio do Mar Vermelho. Paimon levou o gênio do Mar Vermelho, com a coluna. E ambos tomaram a coluna e a ergueram no alto da terra. E eu selei estes dois espíritos, para que eles não pudessem abalar a terra inteira num momento de tempo. E então os fechei com o meu anel e disse: cuidado. E os espíritos permaneceram defendendo até este dia, para a prova da sabedoria dada a mim. E lá, o pilar ficou pendurado no ar, apoiado pelos ventos. E, assim, os espíritos apareceram por baixo, como o ar, para apoiá-lo. E se alguém olhar fixamente, o pilar é um pouco oblíquo, sendo apoiado pelos espíritos, e assim que é até hoje em dia. Salomão interroga o gênio do Mar Vermelho, nomeado Eileu Ben Shachar, aprende sua história e suas atividades, e o obriga a apoiar o pilar. E eu, Salomão, questionei o outro espírito que surgiu com o pilar da profundidade do Mar Vermelho. E eu disse a ele: quem és tu, e o que te chama, e qual é o teu negócio? Pois eu ouvi muitas coisas sobre ti. E o gênio respondeu: eu, ó rei Salomão, sou famoso Azazel, bem como meu verdadeiro nome é Eileu Ben Shachar. Eu sou um descendente de Semiasa. Uma vez que me sentei no primeiro céu, de que o nome é Príncipe dos Céus, então eu sou um espírito feroz e alado, e com uma única asa, conspirando contra todo o espírito do céu. Eu estava presente quando Moisés, estava perante o rei Faraó do Egito, e endureci seu coração. Sou eu quem Yaam e Lambri, sacerdotes egípcios, invocaram contra Moisés no Egito. Eu sou aquele que lutou contra Moisés, com sinais de maravilhas. Estou no mesmo lugar onde todos eles morreram no Mar Vermelho entre Arábia Saudita e Egito, na praia de Nuveiba e dentro do Golfo de Acaba. Portanto, eu disse a ele: como foste encontrado no Mar Vermelho? E ele respondeu: no êxodo dos filhos de Israel, que endureceu o coração do Faraó, seu coração e de seus ministros. E eu lhes instiguei a perseguirem os filhos de Israel. Faraó seguiu com todos os egípcios. Então eu estava presente lá, e seguimos juntos. E todos nós viemos em cima do Mar Vermelho. E aconteceu que, quando os filhos de Israel tinham atravessado o Golfo de Acaba, a água voltou e afundou todo o exército dos egípcios e todo o seu poder. E eu permaneci no mar, sendo mantido no âmbito deste pilar. Mas quando Paimon chegou, sendo enviado por ti, dentro de um balão, eu vim para ti. Eu, Salomão, ouvindo isto, glorifiquei a Ira e conjurei os gênios para não desobedecer-me, mas manter-se apoiando o pilar. E eles juraram ambos, dizendo: o eterno teu Elohim vive, não vamos deixar passar esta coluna até o fim do mundo. Mas, em qualquer dia esta pedra irá cair, e esse será o fim do mundo. Salomão cai de amores pela linda Shumanite e acaba sacrificando animais às suas divindades de Jubezeu para que ela fosse sua. E eu, Salomão, glorifiquei a Adonai, e adornei o templo do Eterno com todo o luxo aparente. E eu fiquei feliz em espírito, e no meu reino houve paz. E eu tomei as esposas dos meus próprios de todas as terras, que eram inúmeras. E eu marchei contra Jubezeu, e lá eu vi Shumanite, filha de um homem. E caí violentamente de amor por ela, e quis levá-la junto como minha esposa. E eu disse a seus sacerdotes: dê-me a Sunamita, ou seja, Shumanite, como esposa. Mas os sacerdotes de Moloch me disseram: se tu amas essa moça, entre e adore nossas divindades, o Rapã grande eterno, o eterno chamado Moloch. Por isso, foi com medo da ira de Yahvé Elohim que eu não segui para o culto. E eu disse-lhes: eu não vou adorar um eterno estranho. Qual é a presente proposta para que vos obrigar-me a fazer tanto? Mas eles disseram: por nossos pais.
E quando eu respondi que eu não realizaria nenhum culto a eternos estranhos, eles disseram para a donzela não dormir comigo até que eu respeite o sacrifício às suas divindades. Em seguida, ela me trouxe 5 gafanhotos, dizendo: tome estes gafanhotos, e esmagá-los juntos em nome do eterno Moloch, e então eu vou dormir com você. E isso eu realmente fiz. E no mesmo instante o Espírito Santo de Yahvé ocultou-se de mim, e me tornei fraco, bem como tolo em minhas palavras. E depois que eu fui obrigado por ela para construir o templo de ídolos para Baal, e Rapa, e Moloch, e para os outros ídolos. 130, eu então, desgraçado que sou, segui seu conselho, e da glória de Yahvé completamente afastado, e o meu espírito se tornou em cascas, e me tornei o esporte de ídolos e gênios malignos, honrando-os todos eles com o templo denominado de meu templo, que jamais deve ser construído novamente. Por isso eu escrevi este testamento, que vós, vigieis, e tomais cuidados em seus desejos e, que se obter a posse de um reino, piedade, e atenda às últimas coisas, e não à primeira. Então, para que possais achar a graça do terrível Senhor dos Exércitos e seu ungido, para todo sempre. Leviatã e Bemote convida Salomão para conhecer o mistério dos mistérios. Então Salomão, o sábio rei de Israel, mesmo depois de sua queda espiritual, voltava sua face a cada manhã para os 4 pontos cardeais. Quando por fim, levantou seus olhos para o norte, viu avançarem em sua direção 2 pilares, um de fogo e o outro de nuvem. Acima dos pilares, viu uma Merkaba com nome de Zé semelhante a uma águia gigantesca com suas asas estendidas, sua asa esquerda se apoiando na coluna de nuvem e sua asa direita, na coluna de fogo. A Merkaba desceu diante do rei Salomão e inclinou-se à sua frente, e colocou a seus pés 2 folhas que estavam na ponta de seu bico. Salomão pegou as folhas, sentiu seu perfume e disse: a primeira folha me foi enviada por Leviatã, aquele que caiu, e a segunda folha, por Bemote, aquele cujos olhos estão abertos. Ele soube que os 2 gênios lhe haviam enviado notícias. Selou seu trono com o selo no qual estava gravado o nome de Deus, montou na Merkaba, que se elevou a uma grande altura e saiu voando. A extensão das asas obscureceu a luz do sol, de tal forma que a escuridão reinou por toda a rota de seu voo. Merkaba é uma tradição mística da Cabala que retrata o Merkaba, o trono ou carro de Deus, que podia subir ou descer através de diferentes câmaras ou palácios celestiais conhecidos como Ecalote. O último deles revelava a divina glória de Deus. E os sábios cabalistas, vendo a escuridão, disseram: vede, o rei Salomão está passando. Depois de um voo de 400 léguas, a águia chegou às Montanhas das Sombras, chamadas nas escrituras de Taramonte, ou montanha no deserto. Ali Salomão desceu, mostrou seu anel para os guardas das regiões sombrias e foi-lhe permitido aproximar-se. Chegando ao palácio inferior, viu Salomão Leviatã sentado em um trono coberto de ouro e cristal juntamente com seu conselheiro Zamaongo. Então Salomão disse-lhe: em nome do terrível Deus Criador. Leviatã logo interrompeu apavorado e disse-lhe: Salomão, não precisas de nada disso, sabe que é um decaído agora, assim como nós. Somos acusados por termos feito a humanidade assim como está, porém possuímos o segredo dos segredos e quero revelar-te. Salomão então lhes disse: fala rapidamente, pois este lugar está me causando náuseas e meu estômago está a ponto de soltar tudo de que me alimentei com este cheiro de chumbo e enxofre. Então Leviatã foi rápido em suas palavras: Salomão, filho de Davi, o que está em cima é o mesmo que se encontra embaixo, e o que está dentro é o mesmo que vês fora. Tudo foi criado pelas sombras, e o que governa o universo é um espírito escuro cujo nome temem pronunciar, o Criador da luz e das trevas. O que queres em teu coração é materializado segundo o que ensaias em tua cabeça. Ensaiando em tua cabeça teus desejos, eles se tornam reais no mundo de fora. Então, em uma das portas do átrio do mundo sombrio, veio Bemote feliz com a presença de Salomão, saudou-lhe com as seguintes palavras: bendito seja Salomão, filho de Davi, honras e glórias esperam-te serem dadas em teu nome nas gerações futuras com o que irás descobrir no mundo onde tudo foi criado. Salomão então lhes disse:
O que quer dizer falem agora, pois estou a desmaiar com este odor insuportável. Bemote, então, se apressou com suas palavras e disse-lhes: O filho dos Elohim dos céus, tu não perdeu teu brilho, o espírito daquele cujo nome não ouso pronunciar ainda permaneces em ti, o amor dele por teu pai é tão grande que sua geração será abençoada pelos séculos dos séculos. Ame tudo, sirva a todos, este é o caminho. Existem muitas estrelas, mas o céu é apenas um. Existem muitas nações, mas a terra é apenas uma. Existem muitas raças, mas o homem é um. Há vários nomes divinos, mas o Eterno é um. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando efetuares a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, ó meu rei Salomão, tudo será teu amigo. E quando todo o universo tornar-te teu amigo, pois alguma do universo poderá causar-te dano algum. Nós, ó Salomão, jamais contradizemos ou caímos, muito menos rebelamo-nos contra Deus. Isso jamais pode ocorrer, pois Ele é o todo e nada além dele. Simplesmente somos anjos enviados, no intuito de enganar a humanidade, para que todos vejam que são apenas um. Somos servos do Deus Altíssimo, bendito seja Ele. Quando cumprirmos nosso serviço, também receberemos nosso galardão, e seremos todos honrados pelo que tivemos feito segundo a ordem daquele que reina pelos séculos dos séculos. Tudo que se parece contradizer nada mais é que vaidade. Vaidade de vaidades, eis que tudo é apenas vaidade. Salomão então desmaiou com o odor, e quando acordou encontrou-se em sua cama, no seu palácio real. Voltando à sanidade, Salomão lembrou-se do que tinha visto e ouvido. Então, quando se sentou em seu trono, pronunciou palavras que mostravam uma tal profundidade de sabedoria que todos os homens se maravilharam com ele. E criaram uma arte que a denominou de Taramond Elalá, o uivo de Taramond, e lecionou a muitos. Depois de um tempo, Salomão passou a proferir palavras ao povo sem nexo, e dizia palavras confusas em suas oratórias, passando a ser motivo de piada para toda Israel. E os reinos que o conheciam viram a perda de toda a sua sabedoria. Pois Salomão amaldiçoado foi, por seguir conselhos de gênios desobedientes e mentirosos ao Eterno. E todos seus discípulos foram amaldiçoados juntamente com o seu Coanim, sacerdote, rei Salomão. O juízo final acerca da Arca de Bronze, anos mais tarde, depois da morte de Salomão ao cair fora de lucidez de cima de uma torre, foi ordenado por Roboão que escondessem a Arca de Bronze em Samaria dentro de uma pequena gruta que lá havia. Quando Samaria foi sitiada pelos sírios, alguns soldados descansando diante da gruta viram um brilho dentro dela. Pensando ter encontrado algum tesouro, desceram em direção ao brilho do fundo e encontraram a Arca de Bronze, a qual estava selada e dizia que se encontra o maior segredo da prosperidade de Salomão. E estava selada com os seguintes nomes: eu vos conjuro Samael, Azazel, Azael e Mazael, convertam-te em Belial, Bilet, Gaap e Asmodai e protejam a minha glória contra meus inimigos. Então, eles desavisados, e pensando ter encontrado um tesouro de Salomão, abriram a arca, e logo um forte redemoinho com vozes horrorosas de terror e alegria foi emitido pelo local. Todos os espíritos ali aprisionados foram soltos voltando às suas práticas. Exceto um. Ele era Belial Shachar, Senhor Altíssimo da Luz. Penetrou em uma imagem e proferiu oráculos, sendo adorado então por todos os sírios. Aqui termina os Atos de Salomão e seu testamento.